Vamos falar sobre funções e responsabilidades? Bora, vinheta. Estamos de volta para falar sobre funções e responsabilidades. Eu queria abrir com uma pergunta, que na verdade é a pergunta que todo mundo acaba fazendo quando entra nessa área de produtos, acaba se questionando, né, de alguma maneira, e questionando as pessoas que conhecem, que estão dentro desse mercado. Que é, no fim do dia, quem são as pessoas de produto, né? Quem são essas pessoas, do que elas vivem, do que elas se alimentam, por que passa o tempo inteiro em reunião, por que essa pessoa está em fóruns de tecnologia e experiência e negócio e tudo ao mesmo tempo, né? E aí, gente, eu quero trazer já uma primeira referência para vocês, que é o nosso conhecido Marty Cagan. O Marty Cagan, gente, ele é um dos nossos gurus aí de produto, né? Do mundo de produtos. Uma pessoa realmente, desde a década de 90 para frente, está desenvolvendo produtos. Ele foi Product Manager do Netscape, na verdade, que foi um dos primeiros browsers da internet. Ele também esteve em algumas empresas bem conhecidas e hoje em dia, além de ser parte fundador, na verdade, do Silicon Valley Product Group, uma das melhores newsletters, inclusive, Olavão, para quem quiser assinar de produtos, baita referência, ele é um dos palestrantes mais famosos e também autor de livros como o Inspirado, ou Inspired, e o Empowered, que ainda não tem tradução. Esses livros estão aqui, inclusive, no nosso backdrop, gente, para vocês darem uma olhadinha. Mas, de fato, nessa palestra, ele traz algum conteúdo sobre quem são efetivamente essas pessoas de produto. E aí eu tentei trazer uma definição para que a gente possa começar a entender o que são efetivamente essas pessoas. Um pouco, né? Perfeito. O que o Marty Cagan traz para nós? O Marty Cagan traz o seguinte: pessoas de produto existem para servir aos consumidores, de forma a atender o negócio. Aqui tem um ponto muito importante, Lavão, que é o seguinte. A gente fala o tempo todo em gestão de produtos sobre o usuário, percebe? Sempre o usuário à frente. Por quê? Porque os negócios, gente, são construídos sobre os usuários, sobre as dores das pessoas, sobre aquilo que nós não temos bem resolvido no nosso dia a dia. E não o contrário. Nós não construímos produto e esperamos que as pessoas venham. Nós fazemos o inverso. Nós identificamos quais são as dores que as pessoas têm e aí servimos a elas com soluções, percebe? Essa é a base e a definição que o Marty Cagan está trazendo para a gente. Então, mais uma vez, pessoas de produto existem para servir os consumidores de forma a atender os negócios. E um complemento que eu fiz questão de trazer também, que é uma outra referência no Marty Cagan, onde ele traz o seguinte: pessoas de produto resolvem problemas desses consumidores ou negócios, percebe? Descobrindo e entregando soluções e sendo responsáveis pelos seus resultados. Essa última parte é chave para a gente aqui também. E quando a gente pensa em papel e responsabilidade, naturalmente, olhando para produtos, essa palavra-chave, resultado, vem à mente. É importante que a gente entregue produto, mas dentro de gestão de produto, isso é meio. A gente vai aprofundar sobre isso, mas eu já queria dar alguns spoilers para vocês. Começando pelo seguinte: um produto, idealmente, não deveria ter um fim, certo? O dia que eu mato um produto meu, ou o dia que eu largo o lápis e falo assim: ô Lavão, esse produto aqui está pronto, é o dia que eu promovi o quê? A possibilidade de toda a competição, de todos os meus competidores do mercado, resolverem melhor aquela dor. Ocuparem uma fatia do mercado que eu não estou ocupando. Então, nós como pessoas de produto, para dentro das organizações, somos responsáveis por resolver as dores das pessoas e do nosso negócio, como consequência, descobrindo e entregando produtos como meio para gerar resultado. Pessoas de produto precisam gerar resultado. O que é esse resultado? Esse resultado é receita, né? É o que vem na cabeça. É ganhar dinheiro, né? Às vezes sim, mas nem sempre esse é o resultado que a gente está buscando. Nem sempre a receita é o resultado final que a gente quer. Às vezes é o market share, é a fatia de mercado. Às vezes é o preço mais barato. Às vezes, N coisas. Percebe? Então o resultado, nem sempre, isso é um fator interessante a ser entendido pelas pessoas, nem sempre está relacionado
diretamente com receita. É importante, porque comumente se associa resultado com bufunfa. Exatamente. Dentro de gestão de produto, obviamente, a gente toca isso, a gente influencia e é um dos papéis importantes porque a gente precisa estruturar um negócio, né? Mas nem sempre é o nosso foco. Nosso foco são resultados, sejam eles quais forem, tá? Para dentro da nossa organização. Perfeito. Muito bom. Então, dado isso, galera, eu gostaria de mostrar para vocês o modelo e, na verdade, traduzir para vocês o modelo que o Marty Cagan, nesse vídeo que nós rodamos agora há pouco rapidamente, traz, tá? E aí, segue comigo aqui, produção. Esse modelo, eu gosto de dizer que ele é um modelo em camadas, tá? E ele traz 3 camadas importantes que provavelmente todas as pessoas de produto falam no seu dia a dia, mas nem todas compreendem efetivamente o que é. Vamos começar pela central. Gente, a camada central, segundo o Marty Cagan, é uma camada chamada administração de backlog. O que é uma administração de backlog, gente? Somos nós atuando como product owners, né? Como pessoas responsáveis por garantir que nós tenhamos compreensão sobre o que deve ser construído. Detalhando um pouco mais, e obviamente não restrito a isso, tá? Esses são os pontos macro e mais importantes na minha visão. Primeiro, garantir, como comentei com vocês, que os requisitos estão prontos. Então eu preciso garantir que o meu time saiba o que construir e como. Perfeito? Segunda coisa, o próprio cuidado com o backlog, a saúde daquele backlog. Eu preciso construir mais melhorias, eu preciso corrigir bugs, eu preciso sanar débitos técnicos. O que eu preciso fazer agora? Isso faz parte da saúde do seu backlog. A colaboração com o time de desenvolvimento, e aqui a gente fala bastante de processo de desenvolvimento de software, e por último, o acompanhamento das suas entregas ou das suas releases, que são os termos em tecnologia que a gente usa. Mais uma vez, não restrito só a esses pontos, mas sendo esses, na minha visão, os mais importantes, e referenciando Marty Cagan, nós temos a administração do backlog. E aí a gente começa a pensar, legal, Levão, cadê o resultado aqui? Né? O resultado ainda não está aqui. Por quê? Porque essa é uma das camadas de trabalho de gestão de produto. Nós ainda temos uma camada em volta dessa, que é o que a gente chama de administração de roadmap. E aqui a gente amplia um pouco o nosso trabalho para construção e manutenção da visão e do roadmap, sendo o roadmap uma ferramenta, se não a principal ferramenta de comunicação dos seus objetivos, tá? E do que você vai produzir buscando atingir esses objetivos. E aí a gente volta, então, para o planejamento dessas entregas, que fazem parte da composição, por exemplo, de um roadmap. Para as personas e a definição de problemas e necessidades. O que são as personas? São os perfis de pessoas que você busca atingir para consumo daquele seu produto. E cada uma delas tem a sua particularidade, as suas dores, as suas necessidades. Em volta disso, nós fazemos um trabalho que eu gosto de chamar de a voz do usuário. Com esse papel embaixo do braço, a gente roda a organização e os envolvidos na construção daquele produto, né, e da entrega de valor, né, o resultado para a organização, e a gente comunica o que cada um daqueles perfis tem de característica e, consequentemente, o que deveríamos estar fazendo para cada um deles. E por último, não menos importante, a gestão de falhas, né? Então, tenho alguns objetivos. O que acontece se esses meus objetivos não forem atingidos? E estou chamando de falha, alguns chamam de riscos, né? Alguns riscos que podem vir a acontecer, enfim, tem alguns nomes diferentes, mas que fazem parte do processo de administração de roadmap, são os escapes que nós vamos desenvolvendo e criando. Você estava falando de produtos que são objetos de muita regulação, por exemplo. Às vezes não é uma falha do time, mas de repente a coisa tomou um rumo, a empresa abriu um mercado novo que o governo de repente precisa ver que precisa criar uma lei para regular esse tipo de coisa que está acontecendo. Então é uma coisa que vem de fora da empresa, mas que com certeza vai afetar teu futuro, né? Exato. Que você está planejando. Exatamente. Então essas falhas Risco, né, que você disse. Podem acontecer, são riscos regulatórios nesse caso, né? E aí, segundo o Marty Cagan, que é um ponto bem interessante, nós temos a camada principal, que são gestores e gestoras de produto trabalhando como gestores e gestoras de produto. E aí nós temos efetivamente teses de mercado. E aí, gente, não é a construção da tese de mercado, é a influência na tese de mercado. Então perceba, nós precisamos entender qual é o futuro que a gente quer construir, ou definir uma visão de produto. Dado esse futuro que a gente quer construir, precisa surgir uma tese de mercado. Um modelo que vai o quê? Sustentar o seu negócio. De fato, somos nós dizendo assim, como é que esse produto pode influenciar
Talvez a receita da empresa, talvez o volume de usuários, talvez a presença no mercado, o tamanho de mercado, percebe? O resultado que você estava falando agora, né? Exato. Como é que isso aqui vai influenciar no resultado que a gente quer? Captou perfeitamente. Seguindo para, em algumas companhias, a gestão do portfólio, porque um produto nem sempre ele é sozinho. Às vezes ele é formado por um conjunto de outros produtos. Ou às vezes uma pessoa de produtos cuida de mais de um produto, propositalmente dependendo do momento e do tamanho da organização. Então a gestão de portfólio pode ser influenciada também pelas pessoas de produto. Seguindo para segmentação dos usuários. Então, uma coisa são os perfis de pessoas que eu quero atingir, outra é o segmento de usuários, o segmento do mercado que eu quero entrar. Tem como você dar uma diferenciadinha? Com certeza. Por exemplo, no mercado financeiro, nós temos o segmento alta renda, as pessoas ricas do Brasil, né? Segmento baixa renda. Só que não é todo mundo de alta renda igual, percebe? Porque tem pessoas que são altíssima renda, tem pessoas que são só alta renda, né? É a diferença entre 1 milhão e 999 milhões, né? O produto que você constrói para uma pessoa que tem 999 milhões não é o mesmo produto que você constrói para uma pessoa que tem 1 milhão. Percebe? Sim. Essa é a diferença. O comportamento entre essas pessoas muda, mesmo sendo elas uma mesma segmentação, um mercado total endereçável. Seguindo para trade-off, que é um nome bonito para escolha, né, gente? Então, Product Managers são responsáveis por escolher. Escolher o quê, Murilo? Tudo, o tempo todo. A gente precisa descobrir caminhos e caminhos são escolhas, né? Quando eu sigo um, eu deixo de seguir pelo outro. Percebe? Vou dar um exemplo claro. Compro ou construo? Isso é claro, isso é dia a dia de pessoas de produto. Precisamos desenvolver um determinado recurso no nosso produto, porque entendemos que é de super valor para os nossos usuários. Legal, será que eu compro essa ferramenta ou será que eu construo isso aqui dentro de casa? Percebe? Isso é um eventual trade-off, né? Será que eu trago mais usuários em detrimento da minha receita ou o inverso? O que será que eu escolho? Percebe? Seguindo para análise competitiva. Preciso entender o que o mercado está oferecendo. E isso aqui é muito importante para entender a minha proposta de valor. Se a proposta de valor da minha companhia está super ajustada para aquele segmento de usuários. Seguindo para, obviamente, o posicionamento, porque se eu conheço as dores das pessoas, o segmento de usuários, as personas e a minha competição, eu claramente consigo influenciar o posicionamento daquele produto. Lembra dos Product Marketing Managers? Começam a aparecer aqui as responsabilidades principais. E por último, que nós vamos explorar bastante, o ciclo de vida, né? O ciclo de nascimento, de crescimento, de amadurecimento, de declínio de um determinado produto. É super importante que pessoas de produto entendam isso e acompanhem esse ciclo de vida, enfrentando os desafios que aparecem em cada um. Então, papéis e responsabilidades importantes. E aí, Olavão, segue comigo aqui, produção, nesse próximo slide. Lembra que eu falei que gestão de produto era super sexy? Começa a ficar diferente, né? Começa a ficar diferente e a sensação começa a ser essa aqui do slide, gente. Começa a ser uma sensação de, puta, talvez gestão de produto não seja para mim. Talvez a gestão de produto seja um pouco demais. Por quê? Porque o Murilo lá atrás disse para mim que, comunicação e consistência. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem habilidade de comunicação e eu sou uma pessoa super consistente no trabalho. Mas ele acabou de dar 30 outras coisas para eu fazer. Como é que eu vou definir o ciclo de vida, segmentação de usuário, backlog, saúde do backlog, necessidades dos usuários? Como é que eu faço isso aqui tudo ao mesmo tempo, né? E aí, mais uma vez, gente, calma. Aqui entra a nossa tranquilidade. Por quê? Porque claramente nós não fazemos todas essas coisas ao mesmo tempo. Olavão, por que eu construo um pedaço de software se eu não sei ainda qual é o problema que eu devo resolver? Você consegue responder essa? Não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Se você não sabe o que deve ser resolvido, gente, não construa um pedaço de software. Se você está construindo um pedaço de software sem saber onde você deve chegar
não construa um Gastar nossa pedaço de energia em software. descobrir qual é o problema a ser resolvido. Exatamente. Se você está tentando descobrir necessidades de um determinado público, só que você não tem certeza sobre qual é esse mercado endereçável, não faça isso. Então nós temos algumas ordens para executar cada uma dessas coisas. E não deixem esse sentimento de overwhelming, né? Muita coisa para lidar. Vir em você e te dominar, certo? Entenda que papéis e responsabilidades são importantes. Essa é a definição. Você não executa todos os papéis e todas as responsabilidades todos os dias. E a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso agora. Eu mostrei no slide anterior algumas responsabilidades e eu coloquei uma palavrinha estratégica ali, numa das camadas. Você lembra qual era? Product Owner. PO, né? PO. Isso aqui é um ponto de super dúvida. As pessoas normalmente me perguntam, falam, mas Murilo, eu entendi todas essas responsabilidades. Mas assim, eu sou PO e eu faço tudo isso. Ou eu sou PM e eu não faço tudo isso. Qual é a real diferença entre esses dois papéis? E aqui, gente, eu queria trazer um pouco desse ponto de vista para vocês. Aonde nós estamos à direita, ou seja, como Product Owners, responsáveis e com o nosso foco quase total em desenvolvimento. E quando eu quero dizer desenvolvimento, gente, me entendam, não é só sobre o desenvolvimento do software, é todo o desenvolvimento que está em volta daquele determinado requisito. Esse requisito, vou dar um exemplo para você, Olavão, para não ficar tão etéreo. Sabe quando a gente instala um aplicativo no nosso celular e lá no login ele pede para clicar num botão dizendo assim, aceita os termos de política de privacidade? Você já leu? Jamais. Jamais. Mas você sabia que tem coisa escrita ali dentro? Ah, sim. E importantes, inclusive. E essa coisa é extremamente importante para quem está desenvolvendo o produto para a proteção da empresa, política de privacidade, né? Teve uma pessoa que construiu aquilo. Teve uma pessoa que escreveu, e normalmente essa pessoa é do jurídico, né? E esse é um ponto muito interessante, porque as pessoas esquecem, e aí criam aqueles requisitos de login, backlog, login, precisa desenvolver o login. Cadê a política de privacidade que protege a empresa? Percebe? Não existe dentro da organização, não existe dentro do produto, não existe. E aí, de repente, isso representa um risco gigantesco para a empresa. Então, gente, quando a gente olha para Product Owners e o foco no desenvolvimento, o trabalho é maximizar o valor desse produto, desenvolvendo o trabalho junto com o time. Tá? E o time, de novo, não são só as pessoas de desenvolvimento. Nós somos responsáveis por gerenciar, ordenar essas tarefas do backlog e garantir que elas tenham contexto para serem, obviamente, trabalhadas, tá bom? Pelas pessoas ali envolvidas. Agora, quando a gente pensa em gestão de produto, nós estamos olhando foco no resultado, foco no negócio, foco na estratégia. Percebe? Então nós estamos aqui à esquerda, né, gente? Responsáveis pela visão que direciona a estratégia do produto. Nós estamos olhando o roadmap, a comunicação que a gente falou. Nós estamos acompanhando o produto ao longo do ciclo de vida. Nós estamos tomando decisões o tempo todo ao longo desse ciclo de vida e fazendo os trade-offs necessários aqui no meio. E também, com o passar do tempo, pelo conhecimento dos usuários do mercado, buscando ser especialistas nessas pessoas. Em algum momento do foco no negócio, nós vamos precisar desenvolver o produto. Nós vamos precisar lidar com o backlog. Sem esquecer que o Product Owner é um papel do Scrum, que é um tipo de método ágil, dentre uma gama de possíveis. E nós podemos, e é super indicado hoje em dia que usemos, né, os métodos ágeis para desenvolver os nossos produtos, por tudo que ele traz de valor, mas isso tudo é meio para o resultado, percebe? Então aqui, gente, nós temos à direita um papel e à esquerda uma função, percebem? E as empresas não contratam papel, as empresas contratam função. Aí vem a seguinte dúvida, mas Murilo, na minha empresa tem gestor de produto e Product Owner. Eu ia te perguntar isso se você não falasse, cara. Perfeito. Isso aparece muito. Existem essas duas pessoas, que normalmente surgem. Primeiro, é super possível, de novo, a sua estrutura organizacional, ela não precisa estar refletida na gestão de produtos. São duas coisas diferentes, percebem? Eu posso pegar essa função de gestão de produto, que contém o desenvolvimento do produto, em algum momento, o backlog, e quebrar isso em duas pessoas.
O que acontece quando eu tenho 2 pessoas ao invés de uma? A comunicação é mais fácil ou mais difícil? Quando eu tenho 2 pessoas, uma olhando o desenvolvimento do produto e a outra olhando o resultado, eu estou segmentando a responsabilidade. Naturalmente eu causo um conflito. Porque, pensa comigo, num determinado momento importante aqui do nosso produto, você está me dizendo que a gente precisa corrigir um bug super crítico. E eu estou te dizendo que a gente precisa fazer uma mudança no nosso produto, uma melhoria, buscando o resultado que é super importante para o nosso negócio e para as pessoas. Concorda que abacaxi e laranja não tem muita comparação? É A com B, vermelho com amarelo? Essa conversa já começa num lugar onde a gente não está se encontrando, né? Exatamente, e fica cada dia mais difícil da gente se encontrar, porque essas 2 coisas deveriam estar acontecendo juntas. O meu foco no negócio é o que deveria responder se eu, por algum impacto na experiência que seja, deveria resolver esse bug, ou se eu deveria estar pivotando o meu produto para caber melhor nos resultados de negócio que eu deveria estar gerando, ou resolver melhor o problema que as pessoas estão buscando resolver. E o que acontece hoje em dia nas empresas que têm uma maior maturidade de gestão de produto já? Porque as empresas passam por esse processo também. A fricção de comunicação em algum ponto se torna tão grande que elas mergeiam o papel. E a compreensão de que em algum momento a gente vai desenvolver o software faz com que elas tenham uma pessoa só. E essa pessoa contratada para uma função de gestão de produto. Porque se você está buscando estruturar um negócio, você quer o resultado ou você quer o produto? O resultado. Você quer que a sua empresa cresça, certo? Certo. Se você vai fazer isso construindo uma furadeira, uma escada, um patins ou um aplicativo, concorda? São as pesquisas que vão dizer. Exato, Olavo. Então, o que a gente precisa entender aqui, gente, é que a função vai se mergeando por entender que, eventualmente, eu faço o papel de Product Owner para construir o software. Mas nem sempre a construção do meu produto passa pela construção do software. Às vezes é o posicionamento do produto. Às vezes é o pricing, o preço do produto. Às vezes é o marketing, o branding. Percebe? Então o produto vai além de todas essas coisas e a nossa responsabilidade, a nossa função principal é olhar esse negócio, garantir que a gente esteja fazendo os trade-offs corretos, garantir que a gente entenda qual é o produto que vai endereçar aquela melhor dor e o que especificamente nós deveríamos estar fazendo para as pessoas do outro lado. E muitas pessoas ainda estão se deparando com um desafio chave que é conseguir explicar essa função dentro da organização que trabalham. E normalmente a minha dica para essas pessoas é assim: não tente explicar o que essa posição exerce. Tente trazer através dos resultados. Então, uma coisa é eu tentar te convencer de que é importante a gente fazer produto numa empresa super tradicional, que chegou até onde chegou sem fazer isso, ou fazendo uma parte disso, né, ao longo da sua existência. Outra coisa é eu te trazer um resultado valioso. Dizer assim para você: quer saber como eu cheguei nesse resultado? Deixa eu te contar, porque eu acho que da próxima vez a gente consegue potencializar ainda mais com a sua ajuda. E aí eu consigo te trazer para o processo. Trouxe para a conversa. De desenvolvimento. Trouxe junto. Normalmente essa é a abordagem que funciona mais. A abordagem de, junto dos administradores do negócio, explicar menos sobre a função e mostrar mais resultados como uma colaboração essencial aonde esses gestores estão buscando chegar como organização, né? Esses administradores estão buscando chegar como organização. E isso, mais uma vez, pode ser tangibilizado no resultado que for, né? Às vezes é receita, às vezes é presença no mercado, às vezes é, enfim, tudo aquilo. E o resultado, cara, agora você falou de novo e me veio. Ele varia dependendo do momento da empresa. Às vezes o que eu considero nesse momento como resultado não é dinheiro, mas pode ser que dependendo de como as coisas fluírem no próximo trimestre, no próximo ano, lá na frente o que eu vou chamar de resultado vai passar a ser dinheiro, ou vice-versa. Eu quero falar uma palavra-chave nisso que você trouxe. Mande. Que é Product Market Fit. Ou seja, em alguns momentos eu busco resolver uma dor de alguém num nível profundo. O que eu quero dizer com isso? É como se eu tivesse um restaurante e a fila na porta. Não é todo restaurante que tem uma fila na porta. Então, quando eu atinjo o Product Market Fit, é quando eu tenho uma capacidade menor de produzir o software do que a quantidade de pessoas que querem consumir. Entende? E isso aqui é muito importante ser entendido, porque ele pode modificar totalmente o seu modelo de atuação no dia a dia da empresa. Se a sua empresa, o seu produto, né, não está nesse step ainda, se ainda não existe esse público, se você ainda não identificou o que deve ser
construído para conseguir escalar e vender o seu produto bastante no mercado, você precisa trabalhar de outro jeito. Qual é esse outro jeito? Das poucas pessoas que estão usando, entender qual é o benefício, o que deve ser incrementado, percebe? Então é menos exposição, menos boca de funil, né? Menos awareness e mais retenção nesse caso. Olhar para dentro. Exato. O que está acontecendo. Mais uma vez, nós vamos explicar isso um pouco mais em profundidade nos próximos pontos de ciclo de vida. Show de bola.